Amém, irmãos? Marcos capítulo 5, verso 21. Quero falar hoje sobre palavra da dúvida versus palavra de Deus. É uma luta desigual, irmão, porque a palavra de Deus sempre prevalece. Amém, irmãos? Mas é importante nós falarmos um pouco. Talvez eu não tire aqui todas as suas dúvidas, talvez eu não traga aquilo que você está precisando, mas eu creio que o Senhor vai te dar aquilo que é necessário na sua vida. Amém, irmãos? Olha o que diz o verso 21, fala de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Agora eu quero que você dê um saltozinho aí para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disse eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente, na sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina de 12 anos de idade levantou e começou a andar. Isso deixou-os atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Podeis sentar, irmãos. Senhor, nós oramos e ministramos e cremos que o Senhor é Deus, e que a sua palavra falará ao nosso coração, porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Amados irmãos, como eu disse no início, palavra da dúvida ou palavra de dúvida versus palavra de Deus. Creio, irmão, que é uma luta muito desigual, porque nada pode vencer aquele homem ou aquela mulher que tem convicção da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que tem a certeza da palavra de Deus, que embasa a sua vida na palavra de Deus, que leva a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, irmão. Não existe nada nesse mundo que possa agir como a palavra de Deus, que vai na alma, amém, irmão? Que vai lá no íntimo do ser humano e muda a história daquela pessoa. Mas infelizmente, irmãos, mesmo vendo, mesmo recebendo, mesmo meditando na palavra de Deus, infelizmente muitas pessoas estão em dúvida. Muitas pessoas estão com dúvida de alguma coisa na sua vida. Muitos problemas, muitas questões estão embasadas em uma dúvida. E Satanás é mestre, Satanás é estrategista, e ele tem montado estratégias para que nós venhamos cair da fé através da dúvida. No verso 17, lá não precisa abrir, eu quero ser breve, amém, irmão? Em 2 Crônicas, capítulo 32, se você quiser anotar na folha aí para depois você meditar, eu falei sobre esse texto pela manhã. No capítulo 32, o verso 10, mas lá no verso 17, queridos irmãos, Senaqueribe, ele tenta contra o povo de Israel, ele tenta contra Jerusalém. Era um rei estratégico, era um rei que dominava, que ganhava batalhas, mas ele vem de encontro a Jerusalém.
Mas ali, querido irmão, tem um crente, tem um homem de Deus, tem um servo do Senhor, que está alicerçado na palavra de Deus. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz lá no verso 17, queridos irmãos, que vem contra toda a cidade, que vem de uma maneira forte, tentando gerar dúvida em nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor tem nos dado, irmão, que a estratégia maior contra toda a cilada do diabo é entendimento da Bíblia. Amém, irmãos? Amém, queridos irmãos? E é tremendo. Satanás tem tentado gerar dúvida na nossa mente. Satanás tem tentado gerar dúvida. Se você olhar lá no Gênesis capítulo 3, no verso 1, quando a serpente, porque ali representa Satanás, veio no jardim do Éden, com muita sutileza, ele tentou contra Eva e conseguiu vencer, porque ele gerou uma semente de dúvida. Ele disse para Eva: não é assim. Ele automaticamente, querido irmão, em outras palavras, chama Deus de mentiroso, gera uma dúvida na cabeça de Eva. Não é bem assim, é porque Deus não quer que você conheça o bem e o mal. Não é bem assim. E muitas das vezes, querido irmão, tem vindo sugestões, tem vindo palavras mais ou menos nesse nível. Não é bem assim. Você não precisa ir todos os dias na igreja, não precisa ir todos os domingos na igreja. Olha, não é bem assim. Você não precisa orar tanto como você ora. Você parece um fanático, você parece uma pessoa que está com a cabeça virada. Não é bem assim. Deus está em todas as religiões. É mentira. E muitas das vezes as pessoas têm caído na estratégia que Satanás tem montado. Muitas das vezes tem dito assim: olha, é assim mesmo, todo mundo está em crise, é assim mesmo, o teu negócio não está indo em vento em popa, porque todos estão assim. É mentira. Porque aquele que está conosco é maior de tudo, irmãos. Aquele que está conosco pode mudar a nossa história em nome do Senhor. E muitas das vezes você tem acreditado: é assim mesmo, é porque não deu mais certo esse casamento, é assim mesmo. É mentira. Deus é maravilhoso e pode mudar a história do seu casamento. Deus é maravilhoso e pode mudar a história da sua família, irmãos. Então você não pode aceitar essa dúvida. Uma dúvida que Satanás tem lançado é com relação à sua fé. Lá no verso 10, Senaqueribe gera uma dúvida e diz assim: em que vocês confiam? Em que você está confiando? Eu sou poderoso, eu já venci muitas batalhas, há muitas nações que confiavam em deuses e eu fui lá e venci. Em que você está confiando? Eu estou confiando no Deus dos exércitos também, irmãos. E muitas das vezes tem vindo essa dúvida com relação à sua fé. Onde está baseada a sua fé? Em que você está crendo? Irmão, não importa a situação que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, creia, exerça a sua fé. Essa situação vem, essa situação veio, essa situação está acontecendo com você, para quê? Para exercício da sua fé, para exercício da minha fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu querido irmão, não tenha dúvida da sua fé. Glória a Deus, irmãos. O inimigo põe dúvida nas razões de Deus para nos ajudar. Em outras palavras, o inimigo tem posto, querido irmão, dúvida no caráter de Deus. Fé em quê? Está duvidando do caráter de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Deus já deixou de te responder alguma vez? Deus já deixou de responder na sua casa, na sua vida? Será se Deus vai deixar agora? A Bíblia diz que Deus nunca falhou, nunca falhará, irmãos. Amém, queridos irmãos? Então Satanás, ele quer gerar dúvida no caráter de Deus, com relação a você, com relação à sua fé. Outra dúvida que Satanás quer lançar, irmão, é quanto ao poder de Deus. Deus é Deus que muda a história de qualquer pessoa, se Ele quiser, irmão. Amém? A Bíblia diz: mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo que o seu estado seja crítico, Deus vai mudar a história. Porque a Bíblia diz que o Senhor tem poder. Agora, é possível alguém crer em Deus, mas não crer que Ele pode livrá-lo?
Mas é exatamente isso que Satanás quer, gerando dúvida. Deus não vai agir, Deus não vai fazer. Olha, você não merece ação de Deus, você não merece isso. Ah, meu irmão, nós não merecemos mesmo, mas pela graça do Senhor nós recebemos. Pode dizer um amém? Diga para o seu irmão, não é pelos seus olhos verdes que você recebe, não, irmão. Não é pelo seu sorriso lindo, por esse cabelo cacheado, por essa beleza tão grande. Diga para ele assim, você recebe pela graça de Deus. É o poder de Deus manifestando na sua vida. Amém, irmãos? Outra dúvida é com relação à fidelidade de Deus. Olha para mim, Deus é fiel ou não é? Deus é fiel ou não é? Só os irmãos daqui. Deus é fiel ou não é, irmão? Deus é fiel ou não é? Levanta sua mão e diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Em nome de Jesus. Quando você estiver diante de uma situação adversa, diga, Deus é fiel. Em nome de Jesus. Como que isso vai mudar, pastor? Não sei. Eu só sei que Deus é fiel, irmãos. Mas Satanás quer lançar dúvida na relação da fidelidade de Deus, com relação à fidelidade de Deus. Será se vale a pena abrir mão de tudo? Será se vale a pena abrir mão para se dedicar ao Senhor? Olha para mim, meu irmão. Vale a pena sim. Vale a pena. Uma música que eu estou com vontade de cantar. Valeu a pena ter te conhecido. Valeu a pena ter te escolhido. Ter deixado tudo para trás. Você me alcançou do jeito que sou. Aqui um dia eu vou cantar um modão aqui para você, irmão. Vou entrar com um acordeão aqui. Meu sonho é tocar um acordeão. Eita Deus. Valeu a pena ter conhecido a Deus, sim ou não, irmãos? Sacode o teu irmão e diga, vale a pena ser crente, meu irmão. Vale a pena ser crente. Diga para ele assim, ser crente está na moda. Amém, irmãos? E muitas modas passam, mas de ser crente não. Ser crente está na moda. Pode entrar dentro do ônibus e dizer, eu sou crente. Porque com certeza muitas cabecinhas vão baixar para você orar. Porque você é um homem de Deus, irmão. Você é uma mulher de Deus. Então não tenha dúvida de que Deus te escolheu como boca de profeta na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Não tenha dúvida disso. Não deixe o diabo gerar dúvida. Você é um profeta e à medida que você declarar a palavra de Deus, a dúvida não vai prevalecer. Aleluia! Glória a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Encha o teu peito e diga todas as manhãs, eu me levanto com um Deus fiel. Queridos irmãos, outra dúvida que Satanás tenta lançar é com relação a Deus como Deus. Se você olhar esse texto lá em 2 Crônicas 32, lá no verso 14, Senaqueribe tenta nivelar Deus com outros deuses. Não tem como nivelar Deus com outros deuses. Deus está acima de qualquer situação. Amém, irmãos? Quando a situação adversa vier, você vai dizer assim, eu não sirvo, o meu Deus não é o problema, o meu Deus não é a crise, o meu Deus é o Deus de Israel, aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Tem o controle da minha vida, o controle da minha história, o controle da minha família. Amém, irmãos? Amém? A única arma, irmão, para desarmar essa dúvida é a fé alimentada de oração. Amém, irmão? É a fé na palavra de Deus. Qual que é a arma? Qual que é o antídoto contra a dúvida? A verdade. Amém, irmão? Amém, irmãos? Como é que você acaba com a mentira? Como é que você destrói a mentira? Com a verdade, irmãos. Amém, querido irmão? Então, eu costumo dizer, queridos irmãos, que dúvida é como uma bomba. E essa bomba às vezes explode na mente da pessoa. Na vida de Jairo não é diferente, irmãos. Jairo, a Bíblia diz que embora fosse um homem religioso,
A conclusão que chegou é que nem mesmo a sua religião, a sua posição, como um dos principais da sinagoga, poderia lhe conceder o milagre que precisava. Jairo era o melhor na sua causa. Jairo era um estudioso. Eu não estou aqui contra aquilo que você precisa se qualificar, estudar, não. Naturalmente, Jairo conhecia as Escrituras, defendia teses. Mas a Bíblia nos ensina aqui, irmão, que embora que Jairo fosse um homem religioso, a Bíblia diz que ele larga tudo. Sabe por quê, irmão? Jairo deixa a sua crença, Jairo deixa a sua filosofia, e Jairo foi de encontro ao nosso Deus. Porque Jairo entendeu que a sua religião, que a sua posição social, que o seu status financeiro, o que ele tinha não poderia ressuscitar a sua filha. Eu imagino que ele começou a observar a sua filha, começou a vir a doença, e ele entendeu que aquela doença estava indo à morte, e ele correu ao encontro com Deus. Daqui a pouco nós vamos ver os irmãos entrando aqui, irmãos. Eles saíram daqui, como que alguém vai para o matadouro, e de fato morre lá. E quando entra nesse corredor, irmãos, você não tem noção, irmão. Não falta é voar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você vai ver literalmente anjos voando com irmãos aqui. Queridos irmãos, então, e domingo que vem eu gostaria de ver você aqui, porque é nós. É geração fogo, irmão. Eu quero te convidar a estar aqui para nos receber também. Eu quero ver seu rosto aqui, irmãos. Estamos orando em 21 dias, estamos clamando para que vidas sejam restauradas e vão, amigo. Sabe, irmão, Deus tem movido na nossa igreja de uma maneira tremenda. Nós vamos ter encontro depois do pastor Davi, da pastora Rosana. Então, queridos irmãos, fogo puro, que são acesos. A lamparina dessa igreja nunca mais vai apagar, porque o óleo da unção está aqui, irmão. Glória a Deus. Então Jairo teve um encontro com Deus. Imagine Jairo no encontro. Pronto. Ninguém precisava nem encostar perto de Jairo e já caía, puf, falando em línguas. Jairo estava desarmado. Jairo estava pronto para encontrar com Deus. E a Bíblia diz que ele vai lá buscar o Senhor para a solução do seu problema. Opa, vem cá, irmão, comigo, por favor. Talvez você que entrou aqui pela primeira vez está vendo um doido pregar, um paraense que fala arrastado e agoniado, irmãos. Mas eu sou agoniado pelo amor a Cristo. E eu quero dizer para você algo. Se você deixar, Deus vai mudar a sua história hoje. Se você abrir espaço para Ele, você não vai voltar para sua casa a mesma pessoa. Deus vai agir na tua vida de uma tal forma que você terá a melhor semana da tua vida e milagres vão acontecer em você. Mas para isso acontecer, você tem que fazer como Jairo. Eu coloquei algo na folha do líder, que muitas pessoas dizem assim, é um chavão que muitos conhecem. Eu nasci assim, pastor, eu vou morrer assim. Vai não, porque Deus vai interferir na tua vida. Essa palavra maldita é quebrada hoje. Você nasceu assim, mas Deus pode mudar a sua história para melhor hoje, se você permitir, irmãos. Então Jairo permitiu. Jairo aceitou o desafio. Jairo foi até Jesus. Todos falando contra. Todos perguntando quem é esse homem, esse nazareno. Mas Jairo sabia o que doía. Irmão, nós sabemos aonde o sapato aperta. Nós sabemos a nossa dificuldade. Nós sabemos da nossa luta. Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Então Jairo estava nesse nível, irmãos. Eu não estou nem aí o que vão pensar de mim. Vão me chamar de louco, vão. Vão me chamar de fanático, vão. Mas eu quero é Deus. Quantos querem Deus na sua vida? Quantos querem Deus na sua casa? Aleluia, irmão. Jairo não deixou a religião impedir o seu milagre. Jairo não deixou a religião impedir a bênção na sua casa. Como muitos têm deixado. Como muitos têm dito, não, pastor, hoje não.
Sabe, querido, quando eu fizer o apelo aqui, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Gostaria que você se levantasse do seu lugar e dissesse: opa, Deus tem movido na minha vida e vai continuar movendo. Então Jairo, querido irmão, ele não fez como muitos fazem. Jairo se levantou. Quantas são as pessoas que dizem assim: eu nasci em tal religião, eu vou morrer assim. Sabe o que é isso, querido irmão? Me desculpe pela minha sinceridade. Orgulho. É orgulho. A pessoa está orgulhosa. Ah, querido irmão, morre, mas não recorre a Jesus. Está sofrendo, mas não recorre a Jesus. Está passando uma luta tão grande, mas o orgulho está mais forte. Eu não vou. Ai, irmão, como disse o nosso bispo aqui no retiro, querido, amadureça logo, para que a pressão passe. Então, queridos irmãos, muitos não recorrem a Jesus. Muitos dizem: ah, pastor, deixa eu parar com isso. Deixa eu parar de fumar primeiro, depois eu aceito Jesus. Eu conheci um pastor meio doido. Hoje ele está normal. Mas um grupo familiar naquela época, tinha uma irmã, talvez ela vai até ouvir esse vídeo, ela sabe o que eu estou falando, não está aqui. E ela fumava demais. E na época era grupo de oração, grupo de familiar. E quando ele via aquela irmã agoniada, ele falava assim: irmão, vamos parar um pouquinho, porque a irmã vai ali dar uma fumadinha. E ela saía, fumava e voltava. E aí, tá boa? Tá, então senta aí para ouvir a palavra. E isso aconteceu várias vezes, mas ela estava lá. Porque o doente procura o médico, sim ou não, irmãos? Ela estava doente, a sua casa estava indo de mal a pior. As filhas mergulharam nas drogas. Mas ela estava agoniada, e esse pastor, com muita sabedoria, quando ela começava a andar: irmã, vai dar fumadinha, porque está na hora. Mas depois voltava e orava. Eu entendo que aquilo era multidão. Era uma pessoa que estava buscando, mas estava se esforçando. Queridos, não foi muito tempo, mas Deus a libertou do cigarro. E as suas filhas estão tudo na casa do Senhor. Queridos irmãos, venha como você está. Venha como você estiver. Hoje é o dia. E Deus escolheu para você. Ah, eu vou arrumar minha casa. Se eu voltar para arrumar minha casa, eu estou dizendo em outras palavras: Senhor, eu não preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu não quero a bênção do Senhor por parte. E eu creio que você que está aqui hoje também não. Você quer a bênção do Senhor por completo. Sim ou não, irmão? Sim ou não, querido? Olha nos olhos do seu irmão e pergunta: você quer a bênção do Senhor completa? Diga: você está satisfeito com o bom? Deus quer te dar o melhor, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, querido irmão, me desculpa pela minha sinceridade, mas venha como você está, porque quem vai mudar você é Jesus. Quem vai tirar esse mal de você é Jesus. Então Jesus mudou a história de Jairo, irmão. Vamos seguir. Jesus pode mudar qualquer situação. Jesus pode mudar e continua mudando quando nós nos aproximamos a Ele com qualquer tipo de problema. Queridos irmãos, e muitas das vezes você tem dito: pastor, o que irão dizer de mim se eu for até a igreja? Pastor, o que vão dizer de mim lá no serviço? Se eu chegar lá e dizer que sou crente, diga nada não. Diga não, fica mais forte, depois tu diz. Não precisa dizer que você é crente. Fica na sua. Dê o testemunho. Um dia vão virar para você: tu não era assim, o que está acontecendo? Aí você diz: sou crente, sou servo de Deus. Porque primeiro ele viu a sua mudança. Você, em determinadas ações, você não age mais. Eu trabalho numa empresa, irmão, depois de mais ou menos 2 ou 3 anos, e vieram descobrir que eu sou pastor. Converso, brinco, sou extrovertido, não sou sisudo.
Amém, irmão? Só a cara que é. Mas há um respeito, há uma linha de limite. Com caráter, com princípios, com ordem, com obediência às minhas autoridades. Isso tudo mexe com os meus líderes e com as pessoas que trabalham comigo. Então nós precisamos dar o testemunho, depois dizemos que é crente. Porque se eu levantar a bandeira que sou crente e começar a desobedecer os sinais de trânsito, irmão, alguém me disse um dia que pensou em furar o sinal de trânsito. Quando ele pensou, alguém parou do lado. Oi, pastor. Ainda bem que não fez o errado. Mas o diabo falou, vai. Tem ninguém te olhando, vai. Diga para o seu irmão, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não é do pastor, não é do líder, mas é do Senhor. Mas de repente tem um irmão, oi, pastor. Um dia eu vinha na rua 6 ali, pastor. Tranquilo, de boa. Alguém passa, talvez está até aqui a irmã que eu não conheço. E aí, pastor? Eu falei, quem é você? Não foi você não, se eu conheço. Foi não, essa eu conheço. Não foi você, mas essa aí já me veio por aí também já. Oi, pastor! Ah, irmão. Oi, irmão, graças a Deus. Eu pensei comigo, ainda bem que eu não estou fazendo nada errado. Estou bem, graças a Deus. A gente é falho, amém, irmão? Amém ou não? Mas graças a Deus. Então, queridos irmãos, venha como você está. Quem vai te colocar no prumo é Jesus, aleluia. Quem vai mudar a sua história é Jesus. Nós somos de natureza adâmica mesmo, querido irmão. Mas o Senhor Jesus Cristo nos dá graça. E nós vamos vencendo, em nome de Jesus Cristo. Ouça bem, irmão. O meu objetivo nessa mensagem hoje não é tirar você da sua religião, da onde que você vive, da situação que você está vivendo. Mas o meu objetivo hoje é mostrar para você o Deus que funciona. Que não é um Deus morto. É um Deus que age hoje, que agiu ontem e vai agir sempre. Amém, irmãos? Esse é o meu objetivo hoje. A Bíblia diz que Jairo deixou a sua religião de lado e foi até Jesus porque queria o que, irmão? A solução para o seu problema. Qual que era o problema de Jairo, irmãos? A morte da sua filha. A sua filha estava à beira da morte. E a Bíblia diz no verso 23 que insistentemente, com muita insistência, aquele homem suplica a Jesus: minha filha está à morte. Deixa eu dizer algo para você, olha para mim, irmão. Deus não se oculta diante de uma grande necessidade. Deus não deixa de fazer diante de uma grande necessidade. Esse homem chega para Jesus e diz assim: a minha filha está morrendo, me ajuda. Ah, meu querido irmão, isso mexe com Cristo. Uma certa mulher chamada Ciro Fenício disse: Senhor, a minha filha está endemoniada, Senhor, me ajuda. Jesus diz para aquela mulher: não é lícito tirar pão da mesa do dono e lançar os cachorrinhos, mulher. Mas insistentemente, e eu gosto disso, irmão, insistentemente ela disse: Senhor, da mesa do dono também cai migalhas, e os cachorrinhos também comem. Eu tenho absoluta certeza, se fosse eu e você no lugar daquela mulher, nós tínhamos vazado, como diz o jovem. Mas ela disse: da mesa do dono cai recursos. Sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa que acredita nos recursos do Senhor e entende que os recursos de Deus são inesgotáveis. Inesgotáveis. Deus é uma fonte inesgotável. Você pode ir até Deus hoje, amanhã, depois, não importa o tempo, Deus vai estar sempre de braços abertos dizendo: vem, meu filho, que eu quero mudar a sua história. Esse é o nosso Deus, irmão. Por isso que eu disse no início que é uma briga desigual contra a dúvida.
porque nós sabemos que Deus muda de fato a nossa história. Amém, irmãos? Então, no coração de Jairo tinha uma certeza, querido irmão, de que o Senhor Jesus poderia impedir o mal que aconteceria à menina. Tinha uma convicção no seu coração. Amém, irmão? Ele tinha certeza de que sua filha, que estava à beira da morte, Jesus poderia interferir. Sabe o que eu entendo nisso aqui, irmão? Que a fé de Jairo, que a fé daquele homem, foi muito maior do que a morte. Amém? Olha para mim e repete: a fé de Jairo foi muito maior do que a morte. Talvez a tua esperança morreu, talvez a sua expectativa está morrendo, talvez você já até jogou a toalha, talvez você já até desistiu de orar por essa situação, talvez você já até virou a página. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. Eu quero alimentar a tua fé hoje e dizer para você que se você mover como Jairo, o que vai acontecer? A morte não vai prevalecer na tua casa. A morte não vai prevalecer na tua vida. A morte não vai prevalecer, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém, querido irmão? Caminhando mais um pouco, querido irmão, lá no verso 35, olha o que diz: enquanto Jesus ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Amados irmãos, em outras palavras, vem alguns incrédulos e disseram: Jairo, tua filha morreu. Jairo, não tem mais jeito. Jairo, acabou. Jairo, deixa Jesus em paz. Jairo, Jesus não pode trazer a vida a esta menina. Acabou, já morreu. Para de importunar. Queridos irmãos, meu irmão, minha irmã, eu preciso tomar muito cuidado com as palavras que se ouvem. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou ouvindo. E eu te pergunto: o que você tem ouvido nesses dias? Palavra de vitória ou palavra de derrota? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que você tem ouvido? O que você tem se alimentado nesses dias? O que o teu espírito tem se alimentado? Hein? O que você tem ouvido, meu irmão? Ouça a palavra de Deus, querido irmão. Pegue, como a irmã orou aqui no Salmo 23, se não tem outro, ande na tua casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enche os teus ouvidos da palavra de Deus. Enche a tua casa da palavra de Deus. E a história vai mudar. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes, irmão, nós estamos cheios de fé. Quantas vezes nós temos a certeza, a convicção. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos aí cheios, tinindo, turbinado, crente 2.0. Aí alguém chega e diz assim: não, para com isso. Não é bem assim não. Joga o quê? Um balde de água fria em você. Queridos irmãos, por causa dessa palavra, muitos têm diminuído o ritmo. Por causa dessa palavra, muitos têm se apagado, têm se deixado levar. Muitos estão estagnados. Não quero mais isso não quero mais oração, não quero mais célula, não quero mais igreja, não quero mais pastor, não quero mais líder, não quero mais nada. Sabe por quê? Porque alguém lançou uma palavra de dúvida em você e você acreditou nela. A fé já não funciona, a pessoa se torna fria, mesmo sendo religiosa,
Mesmo vindo para a igreja, está frio, está quieto, as coisas continuam dando errado, a vida indo de mal a pior, por causa, irmão, de uma palavra. Mas eu quero que você entenda hoje, querido irmão, que Deus está te dando uma palavra de vitória, uma palavra de êxito. Você é vencedor, irmão. Você vai romper em tudo que você colocar as mãos. Sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Sua família é de Deus, seu casamento é de Deus, seus filhos é de Deus, seus pais é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar isso na tua vida nesta noite. Amém, querido irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não deu importância, não acudiu, como diz lá no Pará, as palavras daqueles incrédulos. Não deu ouvido. Jesus só falou: sai todo mundo daqui. Deixa só os discípulos e o pai e a mãe da criança. Eu vou fazer, querido irmão. E nós devemos fazer o mesmo, melhor dizendo. Não dê ouvido aos incrédulos. Dê ouvido à palavra de Deus. Amém, irmão? A palavra que temos que levar em consideração é a palavra de Deus. Diga comigo: a palavra que eu tenho que levar em consideração é a palavra de Deus. Aleluia. Jairo ouviu o incrédulo, mas o que ele disse, o que os incrédulos disseram para ele, que a filha tinha morrido, entrou no ouvido e saiu no outro. Jairo acreditou e Cristo estava ali para mudar a história da sua família. Amém, irmão? Talvez você esteja me perguntando: pastor, eu faço tudo direitinho, pastor, eu ando corretamente, vou à igreja, tenho permanecido na presença de Deus, mas minha vida não muda. Por quê, pastor? Qual é o problema? Dúvida. Será se vai acontecer? Vai acontecer sim. Será se vai mudar? Vai. Será se vai vir? Vem. Será se eu vou vender? Vai. Será se eu vou alcançar a meta? Vai. Será se eu vou conseguir um emprego? Vai. Porque a palavra de Deus está dizendo. Não é o pastor, é Deus. E Deus diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Fica de pé em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor.